Bom dia, pessoal. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu dar as boas-vindas aqui também, me apresentar, né? Muito feliz por estar aqui. Eu sou empolgado, assim, quando eu vejo movimentos de jovens cristãos, seja na igreja, seja em conferências, em acampamentos, retiros, enfim. Isso me alegra muito. Eu sou jovem, né? Participo dessas coisas até hoje. E me alegra demais ver a organização dos jovens e que a igreja apoia, os pastores apoiam, os pais apoiam. Isso me alegra demais. Então é um prazer, é uma alegria grande e espero que Deus faça muita coisa nesses dias aqui. Acho que Ele já tem feito, né? Marco tem umas músicas assim que me tocam, né? Marco tocou essa última aqui, ele adivinhou, assim. Tava ali já querendo dar uns glória a Deus ali, né? Bem, gente, meu nome é Pedro Pamplona. Alguns já me conhecem, né? Eu sou da Igreja Batista Filadélfia. Descobri hoje que o pastor Marcos aqui é um grande amigo do meu pastor lá, se estudaram no seminário juntos, né? Conhece também a esposa dele. E muita alegria, assim, tem até a foto lá na casa dele. E coincidência, assim, né? A gente vem de tão longe para conhecer pessoas de tão perto lá da nossa igreja. Então, foi uma alegria. Sou líder de jovens lá, e também trabalho integralmente na igreja. E meu ministério tem sido principalmente da pregação do evangelho, que é o que eu quero fazer aqui com vocês. Então vamos sem mais delongas aqui para a palavra de Deus. Eu vou orar, eu vou ler o texto, eu vou orar e depois eu começo aqui nosso tema de hoje. Então vamos abrir aí a palavra em Romanos, capítulo 3. Eu vou ler aqui para a nossa exposição agora, do 21 até o 31. Diz assim a palavra de Deus aí: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por Deus ter na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância, ou a vanglória, né, em outras traduções? Foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Tem a sua palavra, a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, essa é a tua palavra, Senhor. E diante dela o teu povo, Senhor, e apregando o teu servo. Então a glória desse momento é somente tua, Senhor. Nós rogamos ao teu Espírito, Deus, que fale aos nossos corações. Nós não queremos aqui meras palestras, aulas, Senhor, mas poder do teu Espírito atuando pela tua santa palavra, Senhor. Que isso nos motive a estar aqui na tua casa. Que isso, Senhor, transforme os nossos corações. Nós queremos aprender mais do teu evangelho, da graça, da fé e da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe aqui. Que o Senhor nos tire daqui, Senhor, diferentes, mais apaixonados ainda pela mensagem da cruz. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, deixa eu explicar primeiro o que nós vamos fazer. Nós estamos numa conferência aqui que tem o tema da Reforma Protestante e eu fiquei aqui encarregado, né, de falar sobre Jesus Cristo, a graça e a fé. Essa é a ordem que eu vou seguir. Hoje falar de solos Cristo, está aparecendo aí, né? Já saio da frente aqui, né? Depois só a graça e por último só a fé, né? Depois o Marcos vai vir com sólida glória. O que eu separei aqui foi uma exposição desse texto que nós acabamos de ler. Então, em todos os 3 momentos eu vou voltar a esse texto aqui. Eu vou usar esse texto de Romanos para falar sobre só a graça, só a fé e só Jesus Cristo. Por que essa minha escolha? Primeiro porque eu prezo pela pregação expositiva.
E esse é um dos grandes legados da Reforma, né? Calvino foi o maior expositor, depois de Paulo, né, que escreveu o Novo Testamento quase inteiro. Calvino foi o grande expositor da Bíblia, da história. Ele expôs quase a Bíblia inteira. Ele pregava todos os dias da semana durante um período, expondo versículo a versículo. Então a Reforma nos deixou esse legado de alguém que vem aqui, abre a Escritura e prega aquilo que está escrito, segue o roteiro que o próprio autor bíblico segue, e é isso que eu quero fazer. É um legado da Reforma. Então na Conferência da Reforma eu quero expor um texto aqui das Escrituras. Segundo motivo, outro legado que a Reforma deixou foi a volta às fontes. O movimento da Renascença no século XVI, quando começou a voltar ao pensamento intelectual, a voltar às fontes, digamos assim, o ad fontes, né? Os estudiosos daquele tempo começaram a voltar a ler os grandes filósofos do passado, porque eles queriam conhecer aquilo que eles estavam dizendo diretamente das fontes. Isso foi manifesto na igreja, com as pessoas querendo ir até a fonte da igreja, que é a palavra de Deus. Então Lutero é um desses, digamos, que está voltando às fontes. Ele queria saber, ele queria conhecer a palavra de Deus e ver o que realmente a palavra dizia e não o que a igreja estava dizendo. E se a igreja e a palavra estavam concordando, tudo bem. Se não, Lutero queria ficar com a palavra. Então é marca da Reforma um retorno à palavra de Deus como a influência do espírito da Renascença, do retorno às fontes originais. É por isso que ele vai se dedicar tanto a traduzir a palavra de Deus para o vernáculo, né, para a língua do povo, para o alemão. Nós temos esse outro legado de centralizar a nossa palavra, a nossa pregação, a nossa vida nas Escrituras. O motivo que eu escolhi Romanos, acho que alguns de vocês devem saber. Lutero se converteu lendo Romanos 1:17. O justo viverá por fé, né? Naquele texto conhecidíssimo onde Paulo resume ali na introdução de Romanos tudo o que ele vai falar, ou o ponto central da sua carta. Então, para muitos, Romanos é o grande tratado teológico sobre a justificação pela fé, sobre a salvação dentro das Escrituras. Alguns dizem que se você puder salvar um livro da Bíblia, salve Romanos, né? E alguns outros vão dizer que se você puder salvar um trecho de Romanos para ficar com você, só se você for perseguido, sei lá, para a Bíblia pegar fogo, salve esse texto aqui. Para Lutero, esse era o texto central. E eu queria iniciar aqui com uma frase do próprio reformador. Ele diz o seguinte sobre esse texto aqui que eu acabei de ler: o principal ponto e lugar mais esse é o principal ponto e lugar mais central da epístola, assim como de toda a Bíblia. O texto que nós acabamos de ler é um texto fundamental para a reforma protestante. O que Lutero fez aqui foi, o que Paulo fez aqui foi, ele disse lá que nós viveríamos pela fé em Romanos 1:17, ali estava na introdução, e aqui ele vai desenvolver no capítulo 3, no 4 e até o 5, que justificação é essa? Que fé é essa que o justo vive por ela? Que obra de Deus é essa? Então nós vamos fazer aqui uma introdução. Hoje eu vou ter um tom mais, digamos, introdutório, de ser seguir bem o texto, assim, que eu quero que vocês entendam essa passagem para nós seguirmos adiante com os 3 temas. Então eu vou fazer uma introdução aqui primeiro, depois eu entro no Solos Cristos, e tudo que eu falar hoje aqui, preste muita atenção, que nós vamos usar nas outras 2 mensagens. Amém? Então vamos ao texto. Primeiro ponto que eu queria dizer aqui sobre ele. O tema central dessa passagem é a justificação pela fé. Não há dúvidas disso. É o tema central da carta, e aqui é onde Paulo vai começar a tratá-la de um modo mais profundo, de explicar o que é justificação. Se você olhar para esse texto aqui, irmãos, e eu usei a revista atualizada, e agora aqui no meu esboço eu vou usar a NVI, porque eu acho que ela tem umas expressões mais claras, né? Mas a gente vai comparando aí com as versões, mas elas são parecidas, nada vai se perder. Nesse texto, só até o verso 26 nós encontramos a expressão justiça de Deus 4 vezes. O verbo justificar 2 vezes. E o adjetivo justo 1 vez. Então nós temos Paulo repetindo a justiça de Deus, ou a sua justiça, e justificar, justo. Ele está de novo falando da justificação pela fé. Esse é o ponto central. E esse é o ponto central de tudo que eu vou falar aqui.
Esse é o ponto central da reforma. Foi aquilo que motivou a reforma protestante, a doutrina da justificação pela fé. Nós vamos ver que essa doutrina é só por Cristo, essa verdade é só por Cristo, só pela graça e, logicamente, só pela fé. O primeiro ponto é esse. A doutrina central de Romanos é a justificação pela fé. Desse texto, a justificação pela fé. Da vida de Lutero, da reforma, a justificação pela fé. Calvino também tinha esse ponto como central. Zwinglio também tinha esse ponto como central. Os reformadores estavam se baseando na justificação. Em segundo lugar, eu quero que você entenda aí a linha lógica dos argumentos de Paulo nesses textos. E tem um versículo, tem um slide aí que eu queria que o Felipe colocasse. Certo? Então nós vamos do verso 21 até o verso 31. Né? Verso 21, se alguém puder passar aí para aparecer. Pode passar. Deixa eu ver se vai dar para ler. Pronto, deixa eu sair aqui do meio, né? Verso 21. A revelação da justiça de Deus em relação à antiga aliança. Só gravem isso, eu vou explicar já já. Paulo está dizendo que há uma nova revelação da justiça de Deus. 22 a 23 ele vai falar que essa justiça agora tem acesso a todo mundo por meio de Jesus Cristo. Não há distinção de pessoas como havia na antiga manifestação da justiça. Tanto judeus quanto gentios, branco, preto, rico, pobre, todos os tipos de pessoa podem acessar a essa justificação. Do verso 24 ao 25 ele vai dizer que a fonte da justificação é a graça, é a graciosa obra de expiação em Jesus Cristo. Do verso 25 e 26, se você for acompanhando aí, ele vai dizer que essa justiça em Deus é demonstrada no processo da expiação de Cristo, da morte de Cristo, do derramamento do sangue de Cristo. No verso 27 e 31, ele faz uma relação entre a fé, ou a justificação pela graça, pela fé, com as obras. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Onde é que elas se relacionam? Ele vai fazer uma série de afirmações aí. E no capítulo 4, do 1 ao 6, que é o texto que eu vou usar nas próximas mensagens, ele mostra um exemplo, uma ilustração real da vida de Abraão, mostrando como a justificação pela fé acontece verdadeiramente na vida de uma pessoa. Ele ensinou e agora ele vai dar um exemplo para ilustrar, como todo bom pregador faz, Paulo também faz aí. E em terceiro lugar, esse aqui é o caminhar de Paulo, a gente vai entrar nele já já, e nós vamos seguir esses passos aqui. Então grave isso daí em todas as mensagens. E em terceiro lugar, nós precisamos analisar o verso 21. Ele é fundamental para entendermos a justificação pela fé. Então vamos entrar nele, e aqui eu estou seguindo o texto. Vamos seguir o texto aqui juntos. Tá? Então diz aí o seguinte a palavra de Deus. Né? Verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A expressão mais agora é muito importante. Paulo está falando, a gente já entende isso em português, né? Paulo está falando de um assunto, até o capítulo 3, verso 20, Paulo está falando de algo, e agora ele vai dar um contraste, uma oposição a esse algo que ele vem falando. Mas agora, então há um elemento de conexão aí. Está falando de uma realidade, ele vai apresentar agora uma realidade oposta. Né? Que realidade é essa que Paulo está se opondo? Se nós lermos aqui Romanos, abrimos aí no capítulo 1, você vai ver que ele primeiro introduz a carta, né? Faz uma introdução aí até o verso 17, que é onde ele mostra aí o ápice da carta. E a partir do verso 18 até o 3:20, ele vai falar sobre a condição pecaminosa do homem. Então nós temos textos conhecidos aqui, como no capítulo 1, onde ele vai dizer no verso 23 que o homem trocou a imagem do Criador pelas criaturas, trocou a glória do Deus invisível, tem idolatrado e tem sido entregue às paixões mundanas, aos pecados. Né? O homem tem sido totalmente depravado na sua idolatria, no seu distanciamento de Deus. Então Paulo vai falar da realidade do pecado humano. No capítulo 2 ele faz um apelo assim aos judeus, dizendo: olha, mesmos vocês que tiveram os oráculos de Deus, que receberam as revelações especiais de Deus, as alianças de Deus, mesmo vocês são pecadores, estão longe.
a circuncisão, o fato de vocês serem da etnia de Israel, não vai ajudar aqui, porque há pecado entre todos os povos, tanto para judeus quanto para gentios. E no capítulo 3 ele vai a fundo assim na condição pecadora do homem. Nós temos aí no verso 9 aquele versículo conhecidíssimo até o 18, né? O que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E ele diz uma coisa, né? Não há nenhum justo. Nenhum sequer. O que Paulo está tentando resumir do capítulo 1 até o 3 aqui de Romanos é: não há nenhum justo. Ninguém. Ninguém cumpre os requisitos de Deus para ser justo diante dele, para ter o direito de estar diante de Deus, para ter o direito da vida eterna ao lado de Deus. Ninguém, nem judeus, nem gentios. Mas agora Paulo vai falar de outra coisa, de algo que resolve essa situação. Então Paulo introduz isso daí, esse termo, para mostrar que uma reviravolta aconteceu, para mostrar que vem algo novo que vai fazer possível que esses injustos possam se relacionar com Deus. E o que ele propõe é uma manifestação de uma justiça, uma nova manifestação da justiça. Diz aí a palavra assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. A novidade que Paulo está falando é uma nova manifestação da justiça. Isso fica claro aqui só da gente ler o texto, né? Paulo falou do pecado, não há nenhum justo. Paulo está falando que há uma novidade agora, que ele vai explicar. E essa novidade ele qualifica aqui como uma nova manifestação da justiça de Deus. Isso leva a gente a concluir que havia uma antiga manifestação, um tipo de manifestação diferente, que mudou, e agora há uma nova forma em que Deus manifesta a sua justiça. Que forma é essa? Paulo continua escrevendo no verso: independente da lei, ou como pode estar aqui na revista atualizada, a parte da lei. Então, há algo novo, é uma nova manifestação da justiça, e essa nova manifestação da justiça é independente da lei. Não leva, digamos, a lei em consideração para essa manifestação de justiça. Se nós pensarmos ao contrário, novamente, nós vamos ver que antigamente, antes disso aqui que Paulo está falando, havia uma manifestação antiga e que, por contraste, essa manifestação dependia da lei. Então, o que Paulo está tentando dizer aqui é o seguinte: há uma nova manifestação da justiça, que não depende mais da lei, das obras da lei. Tem outro slide aí, pode passar só para a gente... Esse é o esquema aí, certo? Do argumento de Paulo até agora. Mas agora, Paulo introduz uma grande novidade. Se manifestou uma justiça que provém de Deus. A novidade é uma manifestação diferente da justiça, independente da lei. Essa diferença está no fato de ser independente da lei. É bem óbvio o caminho de Paulo seguindo aqui os seus argumentos. O que nós precisamos responder é: o que significa ser independente da lei? E aqui é uma discussão enorme na teologia, mas a maioria dos comentaristas e teólogos concordam, e eu quero só resumir esse ponto. Na antiga aliança, Deus deu ao seu povo de Israel, na aliança lá mosaica no Monte Sinai, uma lei. E Deus manifesta o seu caráter e a sua justiça através dessa lei que ele deu ao seu povo de Israel. Aquela ali é a forma de Deus manifestar a sua justiça. E aqui está mostrando ali a santidade de Deus, a retidão de Deus e o que deveria o homem fazer para também ser justo. Deus manifestava a sua justiça daquela forma. E a conclusão que Paulo tira desse tipo de manifestação é: ninguém é justo. Não tem ninguém que cumpra essa lei. Não há. Nem judeus, nem gentios. Então aqui Paulo coloca um ponto de descontinuidade entre as alianças. Aquela manifestação da justiça que dependia da lei
passou. Há algo novo aqui. Há algo que vai fazer diferença. Há uma nova manifestação. Não é mais pela lei que Deus tem demonstrado a sua justiça, principalmente. Não é mais pela lei que homens se tornam justos diante de Deus. Não depende mais das nossas obras da lei. Está parecendo estranho, né? E antigamente dependia. Paulo vai explicar esse ponto. No final do verso 21, ele diz o seguinte: da qual testemunham a lei e os profetas. Então Paulo está dizendo o seguinte, continue comigo no raciocínio. Há uma novidade, é uma nova manifestação da justiça. Essa manifestação é independente da lei, mas a própria lei sempre apontou para essa nova manifestação. Sempre foi o alvo da lei, dos profetas, e aqui o texto da antiga aliança, o Antigo Testamento, sempre teve a intenção não de ser a manifestação definitiva, mas de ser uma manifestação temporária que aponta para exatamente aquilo que Paulo vai começar a falar aqui no resto do texto. A lei nunca foi o modus operandi de Deus para a salvação. E nós vamos ver isso nas próximas mensagens com o exemplo de Abraão, que não foi salvo nem justificado porque cumpriu a lei, mas porque creu. Então, Paulo está dizendo, nós temos uma novidade, uma nova manifestação que é independente da lei, mas que a própria lei apontava para ela. Então, passa aí mais um slide que a gente completa o pensamento de Paulo. Tá aí, né? Tá não? Então bora. Já vai acabar os slides, mas a gente dá para afastar. Deixa eu ir falando aqui, né, enquanto isso. Então, o negócio, falando negócio cearense. O fluxo daí é esse, né? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual a própria lei e os profetas sempre apontaram. Dando para ver agora? Tá não, né? Pronto? Pronto, deu certo. Então, esse aí, em resumo, é o pensamento de Paulo. Né? Vai vir algo novo aí. Algo que já era apontado. E é algo que não depende da lei. Esse algo novo, só para que você entenda de toda a complexidade que Paulo está falando, de toda a mudança que houve de alianças, de manifestação da justiça de Deus, é exatamente a justificação pela fé. E Paulo vai tratar disso exatamente nesses 3 pontos do solas. Agora não depende mais da lei, mas é uma manifestação que tem que se manifestado em Cristo, pela graça e pela fé. No resto do texto aqui, versículo 22 até o 31, até o capítulo 4, Paulo vai explicar que nova manifestação é essa. Por meio de quem ela ocorre, como ela se aplica a nós. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. O que nós veremos no restante do texto é exatamente a apresentação de Paulo dessa nova aliança somente em Cristo, essa nova manifestação somente na graça e somente pela fé. É uma novidade tremenda do Evangelho. E tudo que nós vamos ver aqui é o Evangelho na sua pureza. Naquilo que Cristo fez por nós, naquilo que Deus fez por nós, naquilo que o Espírito Santo fez por nós. Então vamos entrar aí no tema de somente Jesus Cristo. Esse tema está saltando aos nossos olhos a partir desse texto. E lembre-se, né? É uma nova manifestação. Aquela que sempre foi a ideia de Deus e que a antiga manifestação só apontava para ela. Se nós olharmos para o texto, e aí eu quero que você acompanhe comigo a sua Bíblia aí, do verso 22 até o 26, hoje eu não vou usar o resto do texto, vou ficar só do 21 até o 26. Se nós olharmos, nós vamos ver também que a presença aí do nome de Jesus Cristo é muito grande, né? Existem 4 afirmações que Paulo faz aí a respeito do nosso Senhor. Verso 22 ele diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Verso 24 ele diz que por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25 ele diz aí, pelo sangue de Cristo. E no verso 26 ele termina dizendo aí, daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então,
Em 7, 6 versículos aí, Paulo está repetindo que tudo depende de Cristo por 4 vezes. Do sangue de Cristo, da manifestação da justiça em Jesus Cristo. E aqui está o nosso primeiro ponto. Justificação pela fé, salvação, vida cristã, acontece somente por meio de Jesus Cristo. Essas expressões que a gente acabou de dizer, se dividem em 4 tipos de realidades sobre Jesus Cristo. Na primeira, nós vemos aí, se você está olhando aí, verso 22, apresenta Jesus Cristo como nosso objeto de fé. A justiça é para todos, mediante a fé em Jesus Cristo. Então ele é o objeto da nossa fé. É nele que nós depositamos a nossa esperança, a nossa fé. Nós cremos em alguém, que é Jesus. Versos 24 e 25, por meio da redenção que há em Cristo e pelo seu sangue, Paulo está apresentando Jesus Cristo como o executor, o realizador da obra de justificação. Ele é o fundamento da nossa justificação. É por meio dele, por aquilo que ele fez, tanto na sua pessoa, no derramamento do seu sangue, que possibilita que injustos sejam justificados, que ímpios sejam justificados. Portanto, ele é o executor ou realizador da obra da justificação. E o verso 26 diz aí que Deus vai demonstrar a sua justiça, sendo justo e justificador por meio de Jesus Cristo, mostrando a sua justiça por meio daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então Paulo apresenta Jesus aqui uma terceira característica ao dizer que ele é o demonstrador fiel da justiça de Deus. E são esses 3 pontos aqui que nós vamos caminhar no nosso texto. Tem mais um slide aí, para a gente ver bem essa diferença, exatamente isso. Cristo no centro como executor da obra de redenção. É pela redenção em Jesus Cristo, pelo sangue que ele foi derramado. E daí nós temos 2 verdades. Cristo como nosso objeto salvífico de fé e Cristo como demonstrador da justiça de Deus. É o que Paulo está tentando mostrar nesse texto. Se Jesus Cristo foi quem morreu e ressuscitou, se ele é o executor da obra, então é nele que nós cremos e é através dele agora que Deus tem manifestado a sua justiça e tem demonstrado a sua justiça. A lei mediava a antiga aliança. Cristo agora media a nova aliança. Isso vai causar uma certa dúvida, mas eu vou falar de lei quando eu falar de graça. Então, vamos entrar aqui nos textos. O primeiro principal deles aqui é o verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Acompanhem, fiquem com esse slide gravado e vamos acompanhar o texto aqui. Paulo tem usado aqui algumas expressões importantes ao longo dessa passagem. 2 delas se encontram aqui: redenção e propiciação. Ele está colocando Jesus como o executor da nossa redenção e da nossa propiciação. Redenção aqui, irmãos, a gente precisa ter a noção do que se fala quando se diz esses termos. E redenção no original está ligado ao pagamento de um preço em resgate de alguém. E principalmente usado no ambiente da escravidão. Lá em Fortaleza, lá no Ceará, nós temos uma cidade chamada Redenção, que foi onde a escravidão lá foi abolida, ou foi a primeira cidade, uma das primeiras cidades, não me lembro, do Brasil, onde os escravos foram libertos. Então o nome da cidade é Redenção, porque aqueles que estavam escravizados foram libertados. Alguém pagou um preço, e essa palavra aqui era usada exatamente para isso. Alguém ia lá, comprava um escravo para libertá-lo da sua escravidão. É isso que significa redenção. Jesus Cristo pagou um preço pela nossa liberdade. Na cruz do Calvário, ele estava pagando o preço que ninguém mais poderia pagar, pelo derramamento do seu sangue, do seu precioso sangue, redimindo o seu povo, ou seja, libertando o seu povo daquele cativeiro que Paulo já disse no capítulo 1, do cativeiro do pecado, da depravação, da idolatria. Jesus Cristo estava nos redimindo. E aqui é importante dizer, só para que fique claro, a gente poderia, os reformadores falaram disso também, que por muito tempo na história da igreja, o
Os teólogos criam que Jesus estava pagando um resgate a Satanás. De que Satanás estava aprisionando o povo, né? E isso é verdade, de certa forma. E que Jesus Cristo morreu para pagar a dívida que Deus tinha com o diabo, que Deus tinha com o inferno. Numa transação aí, numa barganha entre Deus e Satanás, onde Satanás teria dito: me dá o teu filho, que é o que tu tem mais de valioso, e eu liberto o teu povo. Mas isso é uma ideia totalmente contrária às Escrituras, né? O diabo não tem nenhum poder de barganha com Deus. O diabo está sob o controle soberano de Deus. A transação aqui é entre Deus e o próprio Deus. Deus satisfez a sua própria justiça no seu Filho. É uma transação entre Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, na sua justiça, foi quem ofereceu e quem recebeu o próprio sacrifício. Ele estava nos redimindo do pecado por meio desse resgate pago, digamos assim, a Ele mesmo. Satanás não tem nenhum poder sobre Deus e só age, e aqui isso é importante dizer, só age aqui entre nós e aprisionando o povo por permissão da soberania de Deus, como em Jó e como é conosco. A segunda palavra é propiciação, e isso envolve o contexto da ira de Deus. O que acontecia na antiga aliança? Acredito que muitos de vocês têm essa figura na mente também, esse episódio na mente. Uma vez por ano, né, no dia da expiação, o sumo sacerdote, lá no templo, no tabernáculo, entrava no lugar santíssimo, no Santos dos Santos, com o sacrifício já feito, e ali sobre a arca da aliança havia uma espécie de tampa de bandeja chamada propiciatório, e ele derramava o sangue do cordeiro sobre essa espécie de tampa, essa espécie de, como se fosse algo que estava cobrindo a arca, e aquele sangue ali derramado era o sangue da propiciação. Representava exatamente que entre a presença de Deus na arca e entre o povo havia um sacrifício de derramamento de sangue, daquele animal puro que era escolhido para ser imolado no dia da expiação, da propiciação. Isso para aplacar a ira de Deus contra o pecado do seu povo. Então Deus requeria um sacrifício, um derramamento de sangue inocente, de sangue puro, para que sua ira fosse aplacada, para que ele fosse, digamos, pacificado, apaziguado, para que não destruísse o povo. E Jesus Cristo está fazendo essa propiciação. Já fez, na verdade, né? Paulo está aqui falando dela. E a beleza aqui do Evangelho é que Jesus Cristo é tanto o sumo sacerdote que entra para fazer o sacrifício, como ele mesmo também é o próprio sacrifício. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o Cordeiro imolado que derramou o seu sangue, como Paulo está dizendo aqui. Pelo seu sangue nós fomos propiciados. Deus foi propiciado, melhor dizendo, a nós. Sua ira foi apaziguada. Não há mais uma relação apenas de ira contra o pecado e de condenação, mas Deus ofereceu propiciação por meio do seu Filho. E assim como só o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar, depois de todo um ritual, depois de toda uma lavagem, né? Inclusive era amarrado uma corda no pé dele, para que se ele fosse fulminado por Deus lá, ninguém poderia entrar, então a pessoa puxaria ele. Deus adentrou no Santos dos Santos. Deus foi o próprio sacrifício, e ele rasgou as cortinas do tabernáculo. Nós temos acesso agora. Esse foi outro ponto da reforma, de legado da reforma. O sacerdócio universal de todos os crentes. Todos têm acesso. Não só um clero, não só o Papa, não só homens escolhidos e ordenados, mas todos agora podem, por meio do sangue de Jesus Cristo, ter acesso diante de Deus. Jesus Cristo, e somente Ele, é o executor da justificação somente pela fé. Só Ele poderia fazer isso. Só Ele, Deus, homem, Deus que encarnou, o verbo, como nós cantamos aqui, que se fez carne. Só Jesus Cristo, na sua dupla natureza, humana e divina, poderia pagar o preço do nosso resgate e derramar o sangue da nossa propiciação. Sempre quando você ouvir algo sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, lembre-se que Ele não é só Deus e que Ele não é só homem. Nós temos uma pessoa em Jesus Cristo e duas naturezas,
que não são divididas. Não é uma parte humana nem uma parte divina. Jesus Cristo, de um modo sobrenatural e misterioso, é 100% homem e 100% Deus. Por que isso é importante, gente? Levando aqui mais para a área da teologia sistemática. Porque somente alguém 100% divino poderia suportar a ira de Deus na cruz. Somente alguém 100% divino poderia pagar um preço tão alto. Nenhum homem poderia fazer isso. Nenhum homem poderia suportar tamanha a condenação, pagar tão alto preço pelos próprios pecados humanos. E somente alguém 100% humano poderia se oferecer em sacrifício pelo próprio homem. Somente alguém humano poderia sofrer pelo pecado dos próprios homens, se compadecer como homem a homem para fazer a justiça de Deus. Então é necessário que Jesus Cristo seja 100% humano e 100% divino. E daqui nós tiramos a conclusão óbvia do nosso tema. Não existe mais ninguém com essas características. Nenhum dos santos que foram canonizados tem dupla natureza. Nenhum dos escritores, nenhum dos apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, Lucas, nenhum deles, João, nenhum deles tem dupla natureza. Nenhum deles pode sequer pensar em ser o mediador da aliança com Deus, entre o povo e Deus. Nenhum deles pode ser mediador da justificação. Nenhum deles pode ser mediador da nossa salvação. Nem Maria, inclusive, pode. Ela só é humana. Só Jesus Cristo é 100% humano e 100% divino. O Evangelho é a encarnação de Deus como homem. E Deus homem sendo morto na cruz do Calvário. Deus homem sendo ressuscitado ao terceiro dia. Deus homem ascendendo aos céus. Deus homem habitando entre nós. Nós temos esse Cristo, esse Jesus Cristo sobrenatural, que somente Ele pode ser mediador ou executor da obra de justificação. Amém? Amém, gente? Estão comigo? Segundo, Cristo é o demonstrador da justiça de Deus. Esse ponto aqui é importantíssimo, né? Eu resumi ele aqui, mas não esqueça dele. Versos 25 e 26 diz o seguinte: pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Há uma verdade, gente, que é escandalosa. Deus justifica o ímpio. Imagine que você está num tribunal, um julgamento de um crime. Quando eu estava me preparando para vir para cá, por acaso eu estava assistindo um jornal, não fui atrás de nada, passou uma notícia sobre o Acre, que aqui tem o maior índice de estupros do Brasil. E tinha um caso lá de um estuprador. Então imagine que nós estamos nesse tribunal, onde o estuprador foi pego em flagrante estuprando uma mulher e já tem um histórico de outros estupros. E o juiz ali olha para o cidadão e diz: você está liberado, pode ir. E as famílias das vítimas estão lá, você está lá, e o juiz olha e diz: não levarei em conta teus crimes. Foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus fez. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que Deus justificou o ímpio, que aquele ímpio lá do capítulo 2, do capítulo 3 de Romanos, que diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a garganta deles é sepulcro aberto, a língua é cheia de engano, veneno de víboras nos seus lábios, seus pés velozes para derramar sangue, para matar, no seu caminho a destruição e miséria, desconhecem a paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse tipo de pessoa aqui, nós aqui estamos sendo descritos, Cristo nos justificou, Deus não considerou. Como olhar para um Deus desse de maneira justa? A resposta é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele demonstrou a justiça de Deus. Deus não poderia deixar os pecados impunes.
Deus não poderia, como aquele juiz aqui do meu exemplo, olhar para ele, para um estuprador ou para qualquer outro, para um mentiroso, para um alcoólatra, para um idólatra, para um imoral e dizer: vai, está perdoado. Seu caráter justo e santo não permitiria isso. Então ele fez isso no seu próprio filho. Naquele inocente, no Deus homem, que não havia pecado, pelo seu sangue, pelo derramamento do sangue do Cordeiro, do Filho de Deus, do unigênito de Deus, Deus demonstrou a sua justiça. Aqueles pecados que antes da cruz estavam sendo tolerados por Deus, que Deus estava com paciência, aguardando o momento de demonstrar a sua justiça em Cristo, na cruz do Calvário, não poderiam passar impunes. E Paulo está dizendo aqui: não passou. Deus, além de justificador, também é justo. Alguém precisaria pagar o preço, alguém precisaria demonstrar a justiça de Deus, e nós acabamos de ver que só Jesus Cristo poderia fazer isso, como Deus e homem. E essa é a maior demonstração de amor que nós temos. 1 João capítulo 4, verso 10 diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, em primeiro lugar, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus escolheu pegar o seu único filho e puni-lo naquele pior sofrimento da história, naquela cruz, derramando o seu sangue para salvar aqueles estupradores que estão nos bancos dos tribunais, os réus, para salvar as nossas vidas aqui. Jesus levou sobre si o nosso pecado. Só Ele poderia fazer isso. Ninguém mais. Nem sua mãe, Maria, nem os apóstolos, nem os santos, nem os papas, nem os pastores, nem os líderes de jovens, nem os pregadores, nem os cantores. Ninguém. Só Jesus Cristo. Ele é a manifestação da justiça de Deus. Ele é a demonstração da justiça graciosa e misericordiosa de Deus. Isso é o Evangelho. Foi isso que a reforma que Lutero estava tentando resgatar. No meio de um mundo de indulgências, de comprar passes para o céu, de comprar terrenos no céu, de comprar garantias de reduzir o tempo no purgatório, de tocar nas relíquias, nos ossos de Cristo, nas madeiras da cruz, nos ossos do jumento que carregou Cristo, nos ossos de Maria, nos ossos dos apóstolos, nos fios de cabelo de Jesus Cristo, na túnica de Jesus Cristo. No meio de tudo isso, se levantou homens para gritarem: só Jesus Cristo é o nosso mediador. Não há indulgências, não há obras, não há penitências, não há relíquias que possam demonstrar a justiça de Deus e ao mesmo tempo salvar pecadores ímpios, ingratos e depravados como nós. Amém? Terceiro ponto: Cristo é o nosso objeto de fé. Verso 22 é bem claro: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O que eu quero frisar nesse ponto é algo que nosso evangelicalismo brasileiro tem falhado. Fé não salva ninguém, gente. Você pode morrer de ter fé e não ser salvo. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é o executor da obra de redenção. Se você tiver fé em outra coisa, em outro alguém, em outra verdade, você pode morrer de ter fé. Você pode ter a fé mais sincera do mundo e, como Lloyd Jones disse, você vai estar sinceramente enganado, sinceramente perdido. O objeto da fé é Jesus Cristo. O executor da salvação é Jesus Cristo. Nós cremos em alguém. Nós cremos no Filho de Deus. Nós não cremos na fé. Não, nós não temos fé na fé. Nós temos fé em Jesus Cristo. E às vezes você entra numa igreja e se fala de fé, se fala de fé, se fala de fé, de curas pela fé, de prodígios pela fé, de uma vida pela fé, e não se toca no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E há um ditado popular que basta ter fé, basta ser sincero em acreditar. Não basta, irmãos. Nós vamos falar aqui sobre fé na última mensagem, ver a relação que ela tem com a salvação, mas o ponto aqui inicial é esse: fé por fé não justifica ninguém. Jesus Cristo é quem justifica. É mediante a fé em Jesus Cristo.
em alguém. Há 4 realidades aqui das nossas vidas como pecadores que Jesus resolveu o problema. Vou enumerar aqui. Nós merecíamos morrer como castigo pelo pecado. Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Mereceríamos a ira de Deus pelo nosso pecado. Cristo a recebeu no nosso lugar. Nós estamos separados de Deus pelo nosso pecado. Jesus Cristo nos reconciliou com Ele. E nós estávamos escravizados pelo pecado. E Jesus Cristo nos redimiu e pagou o preço do nosso resgate. Foi Ele que fez, não a fé. E a fé é só depositar a esperança do que Cristo fez. Não vivamos aqui uma vida do fideísmo, da idolatria da fé. De achar que crendo em qualquer coisa, e crendo até no Cristo errado, nós vamos ser justificados ou edificados. Eu quero encerrar essa parte com uma frase de Zwinglio, reformador de Genebra, antecessor de Calvino, aquele que começou ali na Suíça a reforma. Ele diz o seguinte aqui sobre, resumindo, Solos Christus, está aí a frase, Nós sabemos, a partir do Antigo e Novo Testamento de Deus, que nosso único Consolador, Redentor, Salvador e Mediador com Deus é Jesus Cristo, em quem e através de quem somente podemos obter graça, socorro e salvação, e além de nenhum outro ser no céu ou na terra. Antes de Lutero, antes de Calvino, antes de Zwinglio, antes de Melanchthon, antes de Knox, Tyndale, desses reformadores, havia um Deus homem que encarnou e morreu na cruz do Calvário por nós. A reforma é um retorno a essa verdade de somente Jesus Cristo. É a Ele que nós temos que recorrer em primeiro lugar, antes de passar pelos reformadores. Antes de saber o que Zwinglio disse, nós precisamos saber sobre aquele a quem Zwinglio está se referindo. Precisamos ter esse cuidado. Eu quero encerrar aqui com alguns desafios contemporâneos a essa doutrina de somente Jesus Cristo. Nós temos vários, Se eu fosse falar aqui, a gente passaria a manhã toda, a tarde toda. Mas rapidamente, eu quero elencar aqui 2 pontos principais. O primeiro deles é o desafio do pluralismo. Nós vivemos numa sociedade plural, pós-moderna, onde o conceito de verdade absoluta é negado. E se você defende uma verdade absoluta, você é marginalizado, desprezado. É o preconceituoso, fundamentalista, fariseu e outros adjetivos que são usados de maneira pejorativa. Então, quando você vem a um lugar pregar o evangelho e dizer que só Cristo é o meio de salvação, que só Cristo é mediador, que ninguém mais conta, nós vivemos numa sociedade que rejeita totalmente essa mensagem, que tem aversão a esse tipo de exclusivismo. E se você acha essa palavra feia, é isso mesmo que é. O evangelho é exclusivo em Jesus Cristo. João 3,36, muita gente conhece o 16, mas o 36 diz o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não tem a vida eterna, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso é exclusivista. Somente Jesus Cristo. Que João está sendo claro: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, esse é um desafio que nós precisamos enfrentar. De não, esmorecer, de não aguar o evangelho, de não tentar dar o jeitinho brasileiro para que a mensagem se torne mais palatável aos nossos paladares, obviamente. Nós precisamos continuar pregando somente Jesus Cristo, sendo exclusivos ao dizer que só através dele, só por meio dele há salvação, justiça, redenção, propiciação, reconciliação e em mais nenhum outro. Porque ele é o Deus homem. E aqui minha pergunta para você: Cristo tem sido exclusivo no seu coração? O meu também, nos nossos corações? Em todo coração há um altar. Quem está em cima do seu altar aí no seu coração? Não que no nosso coração só tenha Jesus, no sentido que não pode ter a mãe, o pai, mas há um altar, há um lugar no nosso coração que alguém ocupa
como o principal, como aquele que é adorado acima de tudo mais. Você divide esse altar do seu coração entre Jesus e mais alguém, entre Jesus e mais alguma coisa. Somente Cristo é muito bonito no slide, é muito bonito nas palavras de Zwingli, é muito bonito aqui na palavra, mas é realidade das nossas vidas, é realidade no nosso cristianismo, no nosso modo de ver, de viver, de ler, de estudar, de andar, de amar as pessoas. Somente Cristo é verdade em nós. Nós precisamos pensar nisso. Senão, não adianta ter a teologia reformada, não adianta crer no solas, nós precisamos viver essa verdade. É necessário muita humildade para reconhecer que a nossa justiça não vale de nada e que a justiça que nós temos é de outro, vem de fora. E o meio ególatra que nós vivemos, orgulhoso que nós vivemos, não permite isso. Nós precisamos quebrar isso. Você é salvo por algo que outro fez. Você é justificado por algo que outro fez, não por nós mesmos. O segundo ponto aqui é sobre o Jesus que nós temos crido. Eu disse agora há pouco que fé é a fé em Jesus. E que mesmo que você creia num Jesus errado, né, você pode estar se perdendo. Ou sua vida cristã pode não estar sendo edificada ou vivida da maneira mais pura e mais saudável possível. Teologia liberal, ela empreendeu uma busca que nós chamamos de a busca pelo Jesus histórico. A teologia liberal, se nós fôssemos resumir aqui, nega a veracidade de toda a Escritura, assim, no sentido de que há coisas aqui que não são palavras de Deus, que não são verdadeiras, né? Nega muito do sobrenatural. Então é difícil para os teólogos liberais acreditarem, por exemplo, na dupla natureza de Cristo, na encarnação, na ressurreição de Cristo. Então eles buscam um Jesus histórico, porque creem que a figura de Jesus realmente existiu, né? E que ele foi alguém como Maomé, como Siddhartha Gautama, né? Esses outros mestres, esses outros profetas. Então eles buscam por esse Jesus, né? E essa busca tem influenciado muito a igreja. Por mais que a gente despreze assim, tenha aversão à teologia liberal, eu espero pelo menos, eu tenho, mas isso influencia as nossas visões sobre Jesus Cristo. E eu queria aqui colocar 4 visões que podem, às vezes, balançar a nossa mente, nosso coração sobre Jesus, que tem a ver com essa busca de um Jesus mais histórico, não sobrenatural. Primeiro é o Jesus filósofo, como se ele fosse um grande pensador, como Aristóteles, Platão e outros. Segundo, um Jesus político, um grande líder, militante, alguém que briga pelo seu povo politicamente. Outros o veem como um Jesus caridoso, né? Um grande ajudador e defensor dos pobres, alguém que lutou pelos pobres, né? Ou, como eu classifiquei aqui, muito ligado a nós jovens, um Jesus maneiro, aquele grande amigão, cheio de carisma. O cara está do seu lado toda hora, né? Que vai se divertir com você e tal, que é seu amigo, seu parceiro, seu brother, tá aqui na mesma vibe e tal. Esse Jesus maneiro aí, né? Tudo isso aqui, gente, são detalhes verdadeiros sobre Jesus. Jesus foi um grande pensador, foi um grande professor, foi um grande mestre. Jesus foi um grande líder, não do jeito que pensava, mas foi um grande líder. Foi um grande defensor dos pobres. É um amigo do seu, ele tinha amigos, ele é um parceiro. Mas nada disso aqui é quem realmente Deus é, Jesus é na sua essência, na sua plenitude. E às vezes nós podemos focar nesse tipo de perfil aqui de Jesus, porque estamos buscando um Jesus meramente histórico. Um Jesus que é 100% divino, 100% humano, mas não é divino. Então, se você pensa num Jesus filósofo, seu cristianismo vai ser de vãs pensamentos, vãs ideias. Se Jesus é só um mestre, é só um filósofo, você vai se encher de conhecimento e a sua vida vai para o buraco. Se Jesus é um grande político, talvez você milite contra as causas, talvez você tome partido por alguma causa, algum partido, você vai brigar por isso no nome do cristianismo. Se Jesus é um grande caridoso, generoso, você vai agir para defender os pobres, para cuidar dos pobres. Sua vida vai ser pautada em boas obras, em caridade.
Se Jesus é um cara maneiro, então nosso cristianismo, se ele é só isso, é um cristianismo de entretenimento, de coisas vazias, supérfluas, que vão acabar. Porque o tipo de Cristo que nós cremos define o tipo de cristianismo que nós vivemos. Só o Deus homem gera um cristianismo autêntico. Só a visão de Cristo como Messias, Deus homem, enxerga que ele fez aquilo que só ele poderia fazer e que afastou de nós aquilo que nós merecíamos. Só por meio dessa obra sobrenatural do Deus homem é que nós somos salvos e justificados. Só nessa visão de Cristo como Deus homem, Filho de Deus, membro da Trindade, que encarnou, que morreu, ressuscitou, só através disso nossas vidas são transformadas, edificadas da maneira correta. E nós possamos crer e viver esse cristianismo por meio desse Cristo, né? Somente em Jesus Cristo nós podemos dizer sólida é o glória. Amém? Vamos orar. E nas próximas eu continuo aqui, depois dessa introdução, com somente a graça e somente a fé, explicando algumas coisas que eu deixei de explicar nessa mensagem. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, queremos louvar o teu bendito e santo nome, porque foi por meio da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário que o Senhor demonstrou a justiça do Pai, que o Senhor nos salvou, nos redimiu, propiciou, Senhor. Foi pelo derramamento do teu sangue, sangue inocente, que nós, Senhor, culpados, condenados, fomos redimidos e salvos, Deus. Quão grande, quão bom é o teu evangelho, Senhor. Nós queremos viver só para ti. Nós queremos depositar a nossa fé somente em Jesus. No Jesus, Deus encarnado como homem. No Jesus que morreu, que foi ressurreto, que ascendeu aos céus e que está à direita do Pai, em glória e majestade. E esse Jesus que voltará um dia para buscar a tua igreja, Senhor. Nos guarda até lá, Senhor. Nos mantém crendo, Senhor, nesses pontos essenciais da fé. E que o Senhor, por meio do teu evangelho, do santo evangelho, reforme os nossos corações dia após dia, Senhor. Semana após semana. Para que possamos deixar, Senhor, o pecado e viver somente para Jesus. Obrigado por essa nova manifestação da tua justiça, a qual Deus justifica o ímpio por meio da graça, mediante a fé e somente por meio da mediação de Jesus Cristo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.